Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal FIClass. Hoje vamos ver como identificar um fundo imobiliário barato. Você sabe como faz isso? Se não sabe, fica comigo que eu vou mostrar uma técnica muito simples no final do vídeo. Bom, para começar, primeiramente eu vou mostrar os fundos imobiliários mais baratos listados na Bolsa de Valores e depois sim vou mostrar uma técnica para identificar aqueles mais baratos. Porque muitas vezes aqui tem o barato no preço, no sentido do preço, você pagar aqui, nesse caso aqui, o TORD 3,88 e tem fundo que custa R$ 100. Como identificar aqui quais que estão baratos e quais não estão baratos? Aqui eu sei que é o mais barato porque eu vou pagar 3,88. Mas no sentido de investimento, qual vai ser mais barato? Fique no vídeo que eu vou mostrar. Agora eu vou mostrar os mais baratos. O primeiro deles, o mais barato listado na Bolsa de Valores de Fundo Imobiliário, é o TORD 11. Ele é do setor de recebíveis. Para quem que não lembra o que que era o setor de recebíveis, é um fundo de papel que tem em crise certificados de recebíveis imobiliários do que um mini banco que empresta dinheiro para empresas que querem fazer alguma construção. Então, imagine o Tord emprestando dinheiro para uma empresa que quer construir um hotel, emprestando dinheiro para alguém que queira construir um shopping, emprestando dinheiro para quem queira construir um prédio. Essa é a função de um fundo imobiliário de recebíveis, de papel. E o preço dele está 3,88. Como o último dividendo for de 0,05 centavos por cota, e a gestora é a Tordesilhas Capital. O que que é gestora, Pedro? É a empresa que contrata o gestor. E se você se lembra, o gestor é quem gere o fundo, quem toma as decisões do fundo. No exemplo, aqui a gente, como que o gestor aloca o capital. Então, em que papéis ele vai investir? Para quem ele vai emprestar o dinheiro? Ele que toma essas decisões, tá bom? O segundo fundo aqui que eu vou trazer é o VCLH11 Versalhes. Ele é do setor de recebíveis, também igual ao Tord. O preço dele é de R$ 4,81 por cota e o seu último dividendo foi de 0,03 por cota. Ele pertence à gestora R Capital. Bom, você pode estar vendo que os dois estão com pontos de exclamação porque eles enfrentam o mesmo problema. Eles são fundos imobiliários high yield, então o que isso quer dizer? Que eles são de alto risco, eles têm um alto retorno porque eles têm um alto risco às suas operações, e ultimamente tem operações dentro desses dois fundos que não estão pagando. Os devedores não estão pagando para o fundo e o fundo não consegue pagar para você, cotista, o rendimento que ele deveria. Então você está recebendo menos do que esperado porque tem inadimplência dentro do fundo. O devedor não está pagando. E por isso que eu destaco aqui, porque muitas pessoas pensam, ok, o fundo está barato, está pagando um dividendo legal comparado ao preço que eu vou pagar, então eu vou comprar esse fundo. Mas calma lá, você precisa primeiro entender o contexto do fundo. Aqui eu já deixo essa dica interessante para esses dois fundos. O próximo fundo aqui é o BLMR, é um fundo de fundo, um FOF, e para quem não lembra o que que é um FOF, é um fundo imobiliário que compra outros fundos imobiliários. Então tem um gestor, ele escolhe os melhores fundos no momento, que ele vê ali no entendimento dele, e compra e fica dentro do fundo. Então é como se você estivesse terceirizando as suas escolhas de fundo imobiliário para um gestor que é especialista no investimento. O preço dele é de R$ 6,14. O último dividendo foi de 0,07 por cota. E a gestora é a Blue Macau. Bom, o próximo aqui é o XPSF. Também é um FOF, fundo de fundos, que compra outros fundos imobiliários e seu rendimento vem a partir daí. Quando outros fundos imobiliários que ele comprou pagaram rendimento, o XPSF e o BLMR conseguem pagar dividendo para você, cotista. O preço do XPSF é de 6,76, com o último dividendo foi de 0,08 centavos por cota e pertence à gestora XP Investimentos. E o último aqui que eu trago na nossa análise dos fundos imobiliários mais baratos do mercado é o Kizu 11. O Kizu 11 pode ser classificado como fundo de fundo, mas ele tem uma diferença porque no fundo ele é um índice e ele replica esse índice. E o que que é um índice, Pedro? É uma seleção dos 30 fundos, aqui nesse caso, os 30 fundos imobiliários maiores e mais líquidos do mercado, e o Kizu 11 replica esse índice dentro de um fundo imobiliário para que você consiga comprar. Então, ele faz essa parte, então é uma gestão passiva, ele não é um gestor que escolhe realmente quem que vai entrar, ele só copia um índice para dentro de um fundo imobiliário para que você consiga investir. O preço dele é de R$ 7,58 e seu último dividendo foi de 0,07 por cota e pertence à gestora Kilima. Bom, Pedro, e cadê aquela parte que você falou que ia mostrar um método super fácil, uma técnica para identificar um fundo imobiliário barato para fazer um bom investimento? Bom, calma lá que a gente já vai chegar. Primeiro eu preciso que você entenda isso aqui, a diferença, porque existem fundos que custam R$ 10 ou perto de R$ 10 e fundos que custam R$ 100 ou ali próximo dos R$ 100. Eu vou trazer um caso prático aqui, onde vamos comparar dois fundos e ver os pontos de vantagens e desvantagens de cada um e por que que existe essa dinâmica. Bom,
primeiro caso que eu trago aqui é o MXRF11, de patrimônio de 2,2 bilhões de reais. Então, o patrimônio, o que que é? É o dinheiro dos cotistas mesmo. Então, os cotistas, os investidores já investiram no total 2,2 bilhões de reais só nesse fundo imobiliário aqui. E o número de cotas que ele emitiu para o mercado, que existe no mercado, que você pode comprar, são de 226 milhões de cotas. Então, esse é o número dele. E aí, quando a gente divide o patrimônio pelo número de cotas, dá mais ou menos ali o preço de R$ 10 por cota. Então, por isso que ele custa próximo de R$ 10 por cota, porque é o tanto de cota que existe no mercado possível para que seja comprada. Enquanto o MCCI 11, o patrimônio dele é de 1,5 bilhões e o número de cotas aqui é de 16 milhões. Está vendo a diferença? O MCCI 11 ele é perto dos R$ 100, porque o número de cotas que ele emitiu é menor do que do MXRF, por exemplo, em termos de proporcionalidade. Ali para o MCCI ser mais ou menos parecido com o MXRF, custar perto dos R$ 10, teria que ter 166 milhões de cotas, não 16 milhões, entende? É essa proporção de número de cotas emitidas no mercado que faz um fundo custar R$ 10 e outro custar 100. Mas isso não implica em nada sobre qualidade do fundo, sobre o retorno do fundo, só implica que com menos dinheiro você já pode investir no MXRF, por exemplo. E aqui vamos fazer uma listagem de vantagens e desvantagens para ficar bem claro para vocês. Bom, aqui o primeiro caso, como a gente já falou, é pouco dinheiro necessário para você comprar um fundo de base R$ 10. Você só precisa de R$ 10 e ali você já vai ter uma cota de fundo imobiliário rendendo no final do mês para você um rendimento. Enquanto um fundo que ali é perto de R$ 100, você precisa juntar os R$ 100 para que ele sim comece a render o seu dinheiro. Então, essa é a primeira vantagem e desvantagem para os dois lados. Aqui um fundo de base 10 vai ter mais cotistas, porque é mais acessível, é mais fácil, você com R$ 10 já pode investir, enquanto o MCCI aqui no caso, que é o fundo representando fundos de base 100, tem menos cotistas. E por que que isso é bom ou ruim? Quanto mais cotistas, os votos estão mais diluídos. Então, se tiver uma assembleia do fundo querendo votar alguma coisa, querendo... A assembleia existe para aprovar contas, aprovar decisões do gestor que sejam conflitantes, a assembleia existe por isso, e os investidores são convidados a votarem. E aí, quando você tem uma base maior de investidores, de cotistas, é mais diluído os votos, né? Cada um tem um pouquinho de voto, não fica tão concentrado igual um fundo de base 100, porque tem menos cotas disponíveis no mercado. Aí, uma desvantagem para os fundos de base 10 é o investir o trocado. Justamente por custar pouco, muitas pessoas pegam aquele R$ 3, R$ 4, como a gente viu no tópico anterior, que o Tord e o Versalhes custavam, e investem nesses fundos, porque fala, é pouco dinheiro, se eu perder, tudo bem. Não, não é tudo bem, aqueles fundos são arriscados. Se você investe R$ 3 naquele fundo hoje, você condiciona sua mente, ok, vou investir sempre nesse fundo porque é R$ 3, e R$ 3 não importa. Importa sim, porque por R$ 10 você já pode comprar o MXRF, que é um outro risco e um outro retorno que você, se você analisar a fundo, pode ou não valer a pena. Então, se você distribui seus R$ 3 em um fundo arriscado, por que não distribuir R$ 10 aqui no caso no MXRF, que é um risco menor do que aquele fundo, sabe? Então, tem que tomar cuidado com essa mentalidade, é só um trocado, eu vou investir nesse fundo só para deixar rendendo. Não, não é bem assim, porque existem fundos muito arriscados que custam pouco, como a gente já viu no tópico anterior. E aí, uma outra desvantagem é que tem a maior volatilidade nas cotações. Por custar pouco, por R$ 10, é muito fácil você variar. Então, se você variar de 10 para R$ 11, você variou muito, é quase 10% de volatilidade na cota no preço da sua cota, né? E para você variar 10% no fundo de base 100, você tem que variar R$ 10. Então, no MXRF, se for de 10 para R$ 11, já teve uma volatilidade de 10% no preço da cota. E para o MCCI, aqui no caso, se ele variar de 100 para 110, que vai ter os 10%. Então, é muito maior, é muito mais difícil ser volátil um fundo de base 100. Espero que tenha ficado mais ou menos claro aqui, que vocês tenham entendido por que alguns fundos custam R$ 10 e outros fundos custam R$ 100. Isso não quer dizer sobre a qualidade do investimento. Acho que é a principal mensagem que eu tenho aqui. Bom, então vamos para os finalmente. Como eu vou saber se está caro ou barato em termos de investimento, se está valendo a pena aquele fundo imobiliário? Bom, para isso eu preciso ensinar vocês um indicador que a gente usa aqui no mercado financeiro para entender essa análise, tá bom? É o indicador PVP. E o que que isso quer dizer? Bom, vamos começar pelo conceito para você se adaptando e aí no final eu te mostro como funciona. Primeiro que eu preciso que vocês entendam é o preço a mercado.
O que que é preço a mercado? É a cotação em tempo real. Então, se você entrar na sua corretora, digitar ali no Google o ticker ali, por exemplo, o MXRF que a gente viu, aí você vai ver o preço a mercado, o preço em cotação real no Google. Ele vai te mostrar, está custando agora R$ 10,34, alguma coisa do tipo. Esse é o preço a mercado, que você pode ver ali instantaneamente o tempo inteiro mudando. É o preço a mercado. E aí eu preciso que vocês entendam também o conceito de valor patrimonial, que é a cotação em termos contábeis. O que que é isso? Vamos imaginar que o fundo ele tem um prédio dentro dele. Qual que é o valor patrimonial dele? É o valor do prédio, que um especialista em imobiliária, no final de todo ano, vai lá e avalia o prédio e fala, olha, esse prédio custa 2 milhões, esse prédio custa 4 milhões, e isso é atualizado anualmente ou semestralmente, esse valor. E é um analista realmente de estudo de mercado imobiliário que valoriza esse imóvel, né? Dá um valor a ele. Então, esse é o valor patrimonial do fundo. Você pega o valor, é o valor realmente do patrimônio do fundo, daquele prédio, daquela construção que está dentro do fundo. É o valor patrimonial dele. Então, a métrica PVP no final do dia é o preço a mercado sobre o valor patrimonial. E o que que essa métrica quer dizer? Quer dizer que quanto que o mercado está pagando hoje, agora, nesse exato momento, sobre o valor que deveria valer. Então, deveria valer segundo os experts, né, que a última avaliação que eles fizeram. Então, por exemplo, se hoje mês de abril de 2023, eu for olhar minha métrica PVP, provavelmente é o preço a mercado do dia de hoje, em abril, sobre o valor patrimonial que deram no final de 2022. Então, é aí que você encontra a diferença, sabe? Então, o que é que a gente vê? Quanto o mercado está pagando acima ou abaixo do valor justo, digamos assim, que algum expert deu essa valorização. Bom, você não entendeu muito bem ainda? Tudo bem, eu acho que agora vai ficar um pouquinho mais claro. Se a gente vê a métrica PVP maior do que um, essa divisão aqui, preço-mercado sobre o valor patrimonial maior do que um, isso quer dizer que você está pagando um ágio, você está pagando mais do que deveria, segundo os últimos especialistas que analisaram aquele fundo, tá? Que deram um valor contábil para o fundo. Então, você paga um ágio se a métrica PVP for maior que um. Ali eu dou uma margem de erro de mais ou menos 5 para cima, 5 para baixo, então 1,05 ou 0,95 está considerado ali como se fosse um, tá? Que é o valor justo, que é o segundo tópico aqui que a gente vai ver. Quando o PVP é igual a um, você está pagando exatamente o que os especialistas de investimento, quando deram valor àquele fundo imobiliário, acharam que era o valor justo. Então, você pagando um, você paga o valor justo. Pagando acima de PVP um, você está pagando um ágil. E aí, quando você paga abaixo de um, é quando as oportunidades realmente existem. É quando você enxerga que aquele fundo imobiliário pode estar barato. Quando o PVP está acima de um, é quando você pode enxergar que aquele fundo imobiliário está caro. Mas isso você precisa ter em mente que você precisa entender os motivos para o fundo estar acima de um e abaixo de um. Por que que alguém em sã consciência vai pagar mais do que um especialista em investimento falou que valeria? E aí entra as expectativas e a defasagem de tempo. Porque o especialista em investimento, o especialista imobiliário, ele avalia uma vez por ano, duas vezes por ano. Então tem essa defasagem de tempo. Se você faz tempo que o último especialista analisou, o valor patrimonial não foi atualizado, esse valor já pode ter mudado, tá, no tempo. E ali os investidores já estão considerando essa análise na sua cabeça ao investir. Por isso que o PVP pode estar maior do que um em alguns momentos, porque já estão prevendo uma melhora no cenário, no preço do valor patrimonial do fundo, no preço do fundo, e já estão precificando isso no mercado, preço ao mercado. E aí, se tiver abaixo de um, o que que isso quer dizer? Por que que alguém estaria pagando menos? Ninguém quer comprar aquele imóvel pelo valor justo que um especialista falou. Bom, as pessoas podem estar pessimistas quanto àquele fundo, estar com medo do que o valor patrimonial mude bastante para baixo, sabe, da próxima avaliação do especialista. Ou as condições de mercado mesmo, os preços, ninguém está conseguindo, querendo investir em fundos imobiliários, e aí é algo mais geral no mundo das ações, não estão querendo aceitar aquele risco, aí o PVP geralmente fica para baixo. Vamos ver uns casos práticos aqui dos 5 fundos com menores PVPs, né? O primeiro que eu trago aqui é o Tord, ele é o setor de recebíveis, a gente já viu o preço dele, e o PVP dele é 0,28. Então, tá menor do que um, tá barato, né, Pedro? Tá descontado pra caramba. Sim, você está certo. O PVP está menor do que um, mas isso não quer dizer que ele está barato e é uma oportunidade super legal para investir, não, tá? Porque lembra que eu falei, tem devedores dentro dele que não estão pagando. Então, você sabe se vai pagar ou não? Então, o pessoal já precificou isso aqui e por isso que o PVP dele é menor do que um. O segundo fundo que eu trago aqui é o do XPPR11, ele é de escritórios, então
Eu acho que o escritório talvez mais famoso que vocês possam ter em mente facilmente é aquela torre torta que fica lá na estação Faria Lima, vai ter uma imagem para vocês identificarem. Ele é que é dono daquela torre, é onde, por exemplo, a Shopee está aqui no Brasil instalada, é dentro desse fundo imobiliário, e o preço dele é de R$ 23,95. O PVP dele é de 0,33. Então, isso é uma boa oportunidade? Bom, teoricamente, pelo padrãozinho que a gente fez ali, está menor do que um. Teoricamente, deveria estar barato, valendo a pena ser comprado. Mas, de novo, tem um porém sempre para estar abaixo de um. O XPPR ele tem outros prédios que não estão numa localização tão boa assim, que não está tão fácil locar, não está fácil aumentar o aluguel dos inquilinos, porque ele tem outras duas torres lá em Alphaville, que não é um ponto tão legal para o setor de escritórios aqui no estado de São Paulo. E ele é da XP Investimentos. E o próximo fundo aqui, o terceiro mais descontado em termos de PVP, é o Hectare 11. Ele também é do setor de recebíveis, é bem parecido com o Tord no sentido de é um mini banco que empresta dinheiro para o pessoal que quer construir alguma coisa. Ele também está custando R$ 52,52. O PVP dele é de 0,45. Então, teoricamente, na nossa análise, está menor do que um. Seria uma boa possível decisão de investimento. Mas tem um porém também. Ele é bem parecido com o Tord em termos de ter devedores dentro do fundo que não estão pagando o fundo. Então, ele está com operações que deveriam estar gerando dinheiro para o fundo, consequentemente para o cotista, pagando e caindo no bolso do cotista, mas tem operações que não estão pagando. Então, ele é um ponto de alerta também, como você pode ver, assim, igual os outros dois, que preste atenção, tem coisa acontecendo nesse fundo, tem motivo para o PVP estar abaixo de um. Ele é da gestora Equitar Capital, para já para vocês ir conhecendo quem que é a gestora, quem que é a empresa responsável pelas decisões dentro de cada fundo. Bom, o próximo fundo aqui é o VCLH11, a gente já viu lá no primeiro tópico dos fundos mais baratos da Bolsa, ele custa R$ 4, mas aqui agora é um ponto importante, ó. Ele custa 4,81 e o fundo acima, que é o Hectare, ele custa R$ 52. Bom, em termos de investimento, só olhando a análise PVP, seria mais barato investir no Hectare 11. Está valendo mais a pena investir no Hectare 11 do que o Versalhes, que ele custa R$ 4,81. Então, para vocês entenderem que ser barato depende como você está analisando. Se é em dinheiro, ok. Se é em PVP, ok, sabe? São duas análises diferentes para você entender que existe possibilidades que você está falando que o fundo está barato, depende do que você está falando. E, como a gente já viu, ele pertence à gestora R Capital. Bom, e o último que eu trago aqui é o Teva 11. É de recebíveis também. O preço dele é de R$ 52,12. Seu PVP é de 0,53. Então, pela nossa análise, PVP menos do que um, vale a pena investir? É isso que você está me dizendo? Teoricamente, sim. Mas aqui nesse caso, o Deva também ele está com aquele problema igualzinho aos outros fundos Versalhes do Hectare e Tord 11, que tem inquilinos que não estão pagando fundo. Então, os investidores já estão precificando essa perda de rendimento, de rentabilidade no PVP do fundo. Está menos do que um, tem um motivo para estar menos do que um, está arriscado, talvez o risco-retorno não esteja valendo a pena, e os investidores já estão precificando isso. O que eu trago que a gestora é da Devan Asset. Bom, espero que vocês tenham entendido agora sobre os fundos, que vocês tenham em mente que nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação de investimento para vocês não tomarem nenhuma decisão baseada no que eu estou trazendo aqui. Eu só estou trazendo informações sobre os fundos. O que eu disse aqui foi, ok, existe essa técnica PVP para você analisar se o investimento está acima ou abaixo do seu valor contábil, que um expert foi lá e deu o valor para ele. E aqui eu trouxe uns pontos de asteriscos aqui de alerta nesses fundos porque tem um motivo para o PVP deles estar abaixo de um, que talvez seja relevante vocês saberem. Então, é mais nesse sentido, informações que eu trouxe aqui. Não é para você tomar uma decisão de investimento, não é para você vender ou comprar nenhum fundo de imobiliário. Estou tomando decisões aqui com base nesse vídeo, tá? Bom, no mais, o vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que fique claro agora na mente de vocês o que que é um fundo barato, o que que é um fundo caro, por que que as pessoas falam que um fundo pode estar caro, que um fundo pode estar barato. Depende do que a pessoa está falando. Se o preço do fundo está barato no sentido, ok, é pouco dinheirinho que eu vou ter que colocar, ou se o fundo está barato em relação à contabilidade do fundo. Então, o preço de valor de patrimonial daquele fundo é tanto, hoje ele está menos do que aquilo, então talvez eu acho que está barato. Você pode ter investidores falando nesse sentido também. E aí você precisa entender por exemplo, o PVP está abaixo de um. Por quais são os motivos? Ou quais são os motivos de um PVP estar acima de um?
E aí espero que tenha ficado clara essa noção para vocês também, e a noção que existe fundos de base 10 que custam R$ 10, e fundos que base 100 que custam R$ 100, mas isso não quer dizer nada sobre a qualidade deles. No mais é isso, pessoal. Agradeço muito vocês terem disposto um tempo da rotina de vocês para estar aqui assistindo o vídeo. Se vocês gostarem, por favor, deixe o like. Se vocês têm alguma sugestão, comentem aí embaixo, alguma dúvida que ficou do vídeo, eu vou sempre responder, podem ficar tranquilos. E no mais é isso, pessoal. Se vocês tiverem pessoas que tenham essa vontade de conhecer mais sobre os fundos imobiliários, por favor, compartilhe esse vídeo e ajude o conhecimento financeiro a se espalhar pelo Brasil.